Paz do Senhor, irmãos. Aleluias. Que bom estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez. E, acompanhando aqui os avisos, aproveitando a puxada de orelha do bispo Quirino também, que falou, não é para poder avisar nada antes da convenção, né? Nós temos também um evento, dia 15 de setembro, da educação regional, que vai ser aqui, tá? O Encontro Regional de Educação, dia 15 de setembro, o bispo Quirino estará sediando aqui esse evento, tá? E contamos com vocês. Amém? Amanhã, segunda-feira, para quem faz o seminário, estaremos dando início ao retorno, né? Fazer o segundo período agora, bem? Amém? 7 horas da noite, amanhã, estaremos aqui novamente, na volta às nossas aulas. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, verso 36. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Apenas esse verso para nós darmos início no que nós vamos estar falando. Que diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Eu quero falar hoje, irmão, sobre esse tema, livres, livres. Só que eu não quero também dar esse tema apenas em ser livres, mas eu quero dizer, ser livres em Cristo, amém? Você pode repetir comigo? Livres em Cristo, amém? Porque a verdadeira liberdade, o ser humano só vai ter em Cristo. E eu quero demonstrar isso aqui na palavra. Esse tema nos fala de libertação. Nos fala de sermos livres de verdade. E eu quero ressaltar, no decorrer desse tema, 3 pontos importantes sobre escravidão. Situações que nos escravizam nesta vida que nós estamos passando. E como é importante conhecermos na Bíblia Sagrada o que Deus deixou revelado sobre essa situação, ou situações de prisões nas nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, o que acontece é que nós conseguimos nos libertar, nos tornarmos livres de 1 a 2 delas, mas grande parte continuam presas na terceira liberdade, ou terceira escravidão, que é a que eu quero ressaltar aqui, e você vai entender. Eu entendo, irmãos, que dentro do que eu venho falando, dentro desse tema, os irmãos têm pregado aqui também, de virtudes cristãs, é algo muito importante. Amém? Sim ou não? A palavra de Deus é importante? É importante. Como diz Mike Murdock, ele diz o seguinte, que a pessoa de Jesus nos salva. Os ensinamentos dele nos liberta. Irmãos, entenda que libertação, de fato, é quando você sabe onde pôr o seu pé. Sabe onde colocar a sua mão, sabe o que fazer, consegue discernir uma coisa da outra. Senão, o que acontece? Nós somos livres espiritualmente, mas no nosso entendimento da revelação de Deus, a gente deixa a desejar e por isso continuamos presos em muitas armadilhas, artimanhas, tá? Não só do inimigo, nossa mesmo, em nós mesmos, do nosso ego, é isso que eu quero ressaltar, amém? Para a introdução, ou seja, eu quero dizer, não existe nada mais precioso na vida do ser humano, do que, ou mais importante, do que a sua liberdade. Todos nós, todo ser humano na face da terra, a coisa mais preciosa que ele tem na sua vida é o desejo de ser livre. E ser livre
na maior acepção da palavra. Nós fazemos tudo para sermos pessoas livres, livres de uma dor que nos incomoda, quando nós estamos doentes, quando nós estamos sofrendo uma dor física, psicológica, nós fazemos de tudo. Nós vamos atrás de um médico, nós vamos atrás de um remédio, nós perdemos o interesse por outras coisas, porque nós queremos nos ver livre desta situação que nos incomoda, né? Livres de uma situação tenebrosa, ruim, que nos magoa. Quando nós estamos vivendo relacionamentos, quando nós estamos vivendo situações que nos prende nesse mover tenebroso, que nos tira a paz, que nos tira o equilíbrio, o que nós fazemos? Nós queremos nos ver livres desta situação, livres também de uma vida sofrida, que nos cause sofrimento. Aquela vida sofrida, por mais que às vezes nós dizemos assim, olha, esse lugar é bom, é bonito, olha, as coisas estão assim, mas eu não suporto mais esse sofrimento, eu quero a minha liberdade, né? Quem está preso também, atrás das grades, ele sonha com a sua liberdade física, ele quer sair de trás daquelas grades, cometeu um crime, cometeu um erro, mas tanto é que na história penal, criminal, de punição do ser humano, tentaram de tudo e nunca baixou a criminalidade. E a forma então que se encontrou os estudiosos, os pensadores, os seres humanos, observando que a coisa mais preciosa que existe para o ser humano é a sua liberdade. Então, ao invés de matar, prende ele, tira ele da sua liberdade. Porque isso dói muito, isso machuca demais. E se mata a pessoa, acabou. Né? Então quem está preso quer a sua liberdade. Até mesmo quem está preso em um leito de hospital, ou na sua cama, em casa, que está doente ali, e a sua situação é irremediável, ele deseja até a morte, sim ou não? Porque ele quer ser livre. O meu pai, aconteceu isso com ele, depois de 2 anos acamado, e a situação muito difícil, ele disse, eu prefiro morrer, eu não suporto mais. Então, ou seja, a coisa mais importante que o ser humano possa ter na sua vida é a sua liberdade, é ser livre. E a vida então, irmãos, de uma certa forma, ela pode se tornar uma prisão para alguém, quando ela se encontra em uma dessas situações. A vida de tal pessoa virou um presídio, virou uma masmorra, virou um lugar tenebroso, né? E essa pessoa quer sair de lá. O dilema da vida e do mundo é esse, ser livre. Livre da pobreza, livre da dor, livre da maldade, livre do desamor, livre de tudo que nos magoa, nos entristece, né? Sonhamos até com o mundo das imaginações, né? E se o mundo, que é algo, irmão, passageiro, e pode tornar um fardo muito pesado para nós, muito pesado para o ser humano, agora você imagina uma situação de uma prisão que não tem escapatória, né? A prisão máxima no Brasil era 30 anos, passou para 40, depois de 40 tem que sair. Agora você imagina uma prisão que não tem data para você sair, ela é eterna. É uma prisão que não tem escapatória, que você não vai receber visita de ninguém, né? Imagine um lugar de onde não se pode sair e nem escapar de forma nenhuma. Imagine o sofrimento, imagine a tristeza, a dor que tal pessoa num lugar desse vai passar. Um lugar que tem tanto sofrimento, que a Bíblia diz que chega a ranger os dentes de tanto sofrimento, né? Um lugar tão horrível que uma gota de água debaixo da língua é um grande alívio. Eu quero que você pense nessa situação
de liberdade, de sermos livres, né, do que a Bíblia, a palavra de Deus nos oferece a esse respeito. E existe também um tipo de prisão que não tem grades, e que muitas pessoas estão presas nela, é a chamada prisão em si mesmo, a prisão da alma. Nós temos as prisões, os cárceres, né, aonde vai prender o corpo, vai tirar a liberdade física, mas existem pessoas que estão livres das grades, mas estão presas dentro de si, presas nas prisões da alma, aqui na sua cabeça, e eu quero falar sobre isso, porque é muito mais disso que a Bíblia fala, do que de outras. Né? Jesus, ele disse assim, para não temer os homens, que apenas pode fazer alguma coisa com o corpo apenas, mas temei aquele que tem condições de fazer com o corpo e ainda fazer com a alma também. Né? As grades dessa prisão não são de ferro, mas elas são, preste bem atenção, elas são das artimanhas do mundo, são prisões das artimanhas do mundo. Muitas pessoas estão presas nas artimanhas deste mundo tenebroso. Muitas pessoas também estão presas nas artimanhas de Satanás, do diabo. E eu vou explicar isso mais detalhado, isso aqui é só a introdução, né? Das amarras da velha natureza. Aqui é uma grande parte que também já se converteram, mas que não conseguiram se libertar da velha natureza, que ainda andam escravas do ego, do próprio ego. E a Bíblia fala muito isso, né? Escravos da mentira, do orgulho, do descontrole emocional. Essas prisões não são prisões de grades, mas são prisões que estão dentro de nós, na nossa mente, na alma, no espírito, e que nós precisamos nos libertar dessas prisões, amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui então, eu vou dar um alerta, irmãos, a esse respeito, que muitos crentes vivem nessa prisão, estão na prisão da própria alma, não consegue se libertar, e trabalhar esse tema das virtudes da vida cristã, tem sido muito bom, estudar a palavra de Deus e pesquisar isso, e eu quero, nós estamos compartilhando, e quero compartilhar nesta manhã, esta riqueza da palavra do Senhor, porque muitas vezes as pessoas que vão para as igrejas, ou que estão nas igrejas, irmãos, são livres da bebida, da jogatina, dos vícios, das prostituições, né? Mas continuam presas em si mesmo, porque não abrem mão do seu ego. E para ficar livre da prisão da jogatina, do vício, muitas pessoas ressolutas, porque às vezes, irmãos, nós ignoramos a graça, chamada graça geral de Deus, que todo ser humano tem. Todo ser humano foi criado por Deus. Conforme a sua conduta, ele vai desviando tanto para o caminho errado, na influência de Satanás, nas amarras deste mundo, que ele se desconfigura. Mas não foi Deus que fez isso, mas todas as pessoas foram criadas por Deus. Todos nós viemos do primeiro casal. Mas aí então o que acontece? Para ficar livre dos vícios, nós temos terapias, nós temos centros de recuperações, que as pessoas conseguem, vão desintoxicar o corpo físico, mas e a alma? E o espírito principalmente? Então muitas pessoas estão nas igrejas, irmãos, pensando que Jesus veio apenas libertar do vício do corpo, e continuam presas do seu ego, presas na alma. E o que eu falei domingo passado, quem não assistiu, irmão, assista no nosso canal. O homem foi criado ser glorioso, mas perdeu isso por causa do pecado. E o pecado é a maior prisão do ser humano. E isso torna uma raiz dentro de nós. E eu vou
tecer aqui alguns comentários sobre isso. Nós até criamos subterfúgios para não reconhecer o erro desta prisão que está dentro de nós, ou que nós estamos dentro dela. Nós criamos meio, a nossa mente cria mecanismos, e eu vou apresentar isso. Então, de certa forma, parece que nós já nos acostumamos com essa situação, essas prisões que eu estou dizendo, irmão. Porque eu pergunto para você, meu irmão, nós estamos para encontrar com Jesus, glória a Deus. Nós estamos esperando o Senhor voltar. E será que tantas coisas na nossa vida, que a palavra de Deus diz que tem que mudar, será que não vai mudar não? Será que não vai transformar? Será que tudo é só lá para o céu? Será que tudo é depois? Não. E tem coisas, irmãos, que às vezes nós estamos equivocados. Deus quer transformar agora, mas nós não abrimos mão do ego, do eu, da prisão em si mesmo. Então, meu irmão, não há liberdade, não há libertação, e não vamos ser livres. E aí então nós dizemos, é assim mesmo, as coisas é assim mesmo. Eu já vi um monte de gente na igreja, tudo é assim. Meu querido, compare as vidas das pessoas e a sua com a palavra de Deus. Não compare com outra pessoa. Não compare comigo, que tenho erro, que sou falho. Compare com a palavra. Eu olho para mim, olho para a palavra, e eu não me conformo em andar em erro. E eu preciso clamar a esse Deus, meu Deus, cadê essa transformação? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Deus tem falado muito comigo nesses dias. Então nós dissemos, é assim mesmo. Ninguém é santo não. Ninguém é santo não. Não, as falhinhas tem. Depois, pelo menos parou de beber, parou de xingar, está na igreja. Será que é isso? Será que a igreja, a vida cristã é um paliativo? Será que a vida na igreja é uma coisa mais ou menos? Não, meu irmão, a Bíblia diz que é nascer de novo. Posso ouvir um amém? É nascer de novo, aleluias. É mudar, é vencer. Domingo passado eu falei do mal que está dentro de nós, é vencer ele, né? Aí nós dissemos assim para as pessoas, não, já melhorou muito, né? Já melhorou bastante, como estava, né? Nós dissemos também, eu creio que tudo vai dar certo. Nós dizemos, Deus pode todas as coisas, jogamos tudo para Deus, mas não assumimos a nossa posição, não assumimos aquilo que temos que assumir, e dizemos, no tempo certo, tudo vai acontecer. Irmão, isso são desculpas, são subterfúgios que nós criamos. A Bíblia não apresenta dessa forma. A Bíblia apresenta que o pecado ele é uma prisão, que a natureza caída é uma prisão, e que nós temos que conhecê-la para que nós possamos entregar na mão do Senhor, lutar contra nós mesmos. O maior inimigo do homem, do ser humano, é ele mesmo, que não vence as suas lutas internas, os seus pecados ocultos internos, não vence. E nós criamos uma aparência, nós criamos uma armadura de crente para mostrar para os outros, mas dentro de nós, muitas vezes, muitos crentes estão derrotados, não conseguem mudar a sua vida, não melhora o seu linguajar, o seu palavreado, o seu relacionamento, o seu amor, o seu respeito, o seu carinho, a família não vê mudança. Meu irmão, nós não podemos conformar com isso, no nome de Jesus. Não podemos. Aleluias. Nós criamos nossas desculpas para continuar levando a vida do jeito que nós queremos levar. Amém. Depois, por muito tempo, nós continuamos presos em nós mesmos. Continuamos presos. Depois, precisamos dar, então, irmão, basta nisso, se quisermos sermos livres. Irmão, não sou eu pregando, ensinando que vou te libertar, eu vou ensinar o caminho. Não é a igreja, não é os pastores. Você tem que querer, você tem que assumir. Você tem que olhar para você, porque os meus pecados, os meus erros, eu sei o que é, né? Aí aqui eu entro nas 3
especiais prisões que podem nos prender e nos fazer escravos. Primeiro, a prisão do mundo. Depois, a prisão diabólica. E terceiro, a prisão em nós mesmos. E eu vou relatar cada uma delas. A prisão do mundo. Estamos no mundo, vivemos nesse mundo, sofremos nele, mas podemos não sermos escravos dele, irmão. Essa é a diferença. Entende? Não tem como nós dissermos assim, isso é do mundo. Não, Jesus na oração sacerdotal, ele diz, Pai, eu não peço que os tire de onde? Do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos nesse mundo, dependemos dele, de trabalhar, de estudar, de correr atrás, de batalhar, mas podemos fazer tudo isso sem sermos escravos desse mundo. Aleluias. Agora, o que é ser escravo? Quem ama as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus, é escravo do mundo. É escravo do mundo. Quem se dedica tanto às coisas desse mundo, mas não se dedica às coisas de Deus, é escravo do mundo. Quem tem os bens desse mundo, mas não tem bens de Deus, é escravo do mundo. E é isso que a Bíblia diz, 1 João 2, 15 e 17, que diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Aleluias. É isso que nós temos que entender, irmãos. Eu sei que eu preciso trabalhar. Levanto muito cedo para trabalhar. Trabalho às vezes até muito tarde, a Moacir sabe do meu batidão, para poder dar conta da minha carreira, mas eu não posso negligenciar as coisas de Deus. Há momento que eu falo, chegou esse trabalho, por quê? Porque agora é hora de ir para a igreja, agora é hora de estudar a palavra, é hora de preparar o ensino da palavra, é hora disso. Nós precisamos dividir, nós não podemos pegar a nossa vida e dizer, eu estou totalmente ocupada com as coisas do mundo. Meu irmão, dá um jeitinho aí, tira um tempinho, acha aí na sua agenda, nem que seja da meia-noite às 3 da manhã, e encontre um momento para você se enriquecer das coisas de Deus, amém? Aleluias. Depois, escravidão diabólica. Quem pratica maldade e gosta de azarar a vida de pessoas, e tem prazer nisso, tal pessoa, irmãos, está vivendo em escravidão diabólica. A pessoa pratica o mal e gosta. Não, o mal tem que ser um erro, um equívoco. Entendeu? Daquele momento que nós vacilamos e a carne levantou. Mas depois eu volto em mim novamente e digo, não, misericórdia, eu não posso pensar isso, eu não posso desejar isso. Não posso deixar isso tomar conta. Mas quem faz, gosta e aplaude, é escravo diabólico, das ações diabólicas. Depois, quem gosta da perversidade. A pessoa tem uma personalidade maldosa, não pensa nas consequências de seus atos, mas tem prazer no sofrimento do outro, essa pessoa está vivendo em escravidão diabólica. É perversa, faz a maldade, não importa as consequências, não pensa no que vai acontecer, nem para ela mesma. Isso é escravidão diabólica, porque tudo que é do mal, a Bíblia diz que é diabólico, né? É quem vive planejando maldade, ocupa seus pensamentos arquitetando maldade, está vivendo uma escravidão diabólica. Olha o que a palavra de Deus nos diz, João 8:34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, doulos, escravo do pecado. Escravo. Então o escravo, ele não é livre, ele não tem liberdade. Depois Romanos 6:16. Não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, seja, irmão, o pecado, ele é uma escravidão, é o que a Bíblia diz.
Todas as vezes que eu cometo um pecado, que eu estou andando em erro, andando em pecado, eu estou sendo escravizado. Romanos 6, 22, mas agora que vocês foram libertos, ou libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos. Aqui é eptimia, a palavra desejo, de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, todo desejo mau, todo desejo de maldade, o diabo é o pai desse desejo. Esse desejo não provém de Deus, não provém do Senhor. Depois, 1 João 3, 8 diz, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E o que o diabo então fez, irmãos, com o ser humano? Ele tornou o ser humano escravo, mas Jesus veio para libertar as nossas vidas, amém? Essa é a libertação. É entender isso, não é estarmos na igreja, estarmos andando no caminho do Senhor, irmãos, mas praticando essas coisas, continuando praticando as coisas da velha natureza. Isso é escravidão. E agora, a terceira, prisão em nós mesmos. Essa é a pior então das prisões. O diabo que vem, e nós podemos então resistir. Quando o diabo vem, nós podemos resistir. Quando a escravidão vem do mundo, nós podemos nos libertar dele, mas e de nós mesmos? Como nós vamos nos livrar de nós mesmos? Vamos ser livres de nós mesmos? Como vencer essa batalha em nós mesmos? E por que essa luta é tão difícil? Né? Paulo chega a nos falar coisas sobre isso, eu quero citar ele aqui. Cortar a própria carne, irmão, é muito difícil. Admitir nossos próprios erros é difícil. Por isso Jesus disse, o meu testemunho de mim mesmo não tem valor. O testemunho que tem valor é quando o outro me avalia, quando o outro diz, né? Reconhecer então as nossas falhas. Diz o autor Thomas Hobbes, o homem é lobo de si mesmo, que significa que o homem é o seu maior predador, o seu maior inimigo, somos nós mesmos, né? Paulo, quando fala dessa prisão então interior, e aqui o último texto é meio longo, Romanos 6, 15 diz, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, todas as vezes que pecamos, que erramos, irmãos, é esse mal se manifestando, essa natureza. E Paulo segue, assim encontra esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Olha só como isso aqui é esclarecedor. Nós temos prazer no nosso coração, prazer em servir a Deus, prazer nas coisas de Deus, mas o que ele diz? Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Eu vejo outra lei, e aí Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E o verso 25 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Nós, irmãos, servimos a Deus muitas vezes com a nossa mente, mas
faz parte. Mas o que Paulo está ensinando aqui para nós? Nós precisamos nos libertar da escravidão, da carne, da natureza que nos domina. Nós amamos a Deus, amamos as coisas de Deus, mas não abrimos mão do nosso ego. E quando nós queremos fazer as coisas boas, o que acontece? Vêm as coisas ruins. E é aí que nós precisamos aprender a vencer. Aqui, Romanos 8,5 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O verso 6, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha só, a carne nem mesmo pode estar sujeita a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é carne aqui, irmão? Temos que entender. Ações da natureza humana antiga. Ações da natureza humana caída. Qualquer coisa, palavras, ações, pensamentos, qualquer coisa. Isso é ação da carne. Ação da carne, né? Então, nós podemos muito bem estarmos presentes diante de Deus, com a nossa mente, com nosso espírito, tá? Mas a nossa alma está presa. Eu não libero perdão. Eu não amo como Jesus disse que eu tenho que amar. Eu não melhoro essa situação de rancor dentro de mim. Então isso, irmão, é prisão em si mesmo. E você tem que jogar fora isso. Você tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu odeio essa situação em mim. Eu não quero isso em mim, eu quero ser livre. E começar a lutar por isso. Porque Jesus já nos deu essa garantia. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que nós precisamos batalhar por essa libertação. Amém? Aleluias, caminhando para terminar. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8,10. Veja bem que o Paulo ele coloca aqui: porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. E o verso 13, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós precisamos abandonar as ações maldosas, diabólicas. Nós precisamos parar de cometer erros que nós sabemos que é erro e jogamos desculpa dizendo todo mundo é assim. Não, irmão, você tem que se indignar contra você. Eu estou pregando isso aqui indignado comigo. Eu não sei se você já lutou assim. Você tem que entrar em luta contra você, em luta, para que essa natureza seja amortecida. Porque, segundo o que entendemos, nós temos essas duas naturezas a partir do pecado dentro de nós, a espiritual e a carnal. Se a espiritual não for alimentada, entendida que eu preciso fazer isso, em renúncia, tá? É entendimento que eu preciso renunciar, para que ele possa fazer isso. A carnal nunca vai acabar, só quando o corpo for glorificado. Mas o espiritual, ele vai estar aqui, ó, em cima. Mas se nós não entendermos isso e fazer com que a parte espiritual cresça em nós, o ser espiritual, então o carnal vai crescendo, a ponto dele abafar o espiritual. E aí então é o que a Bíblia chama de crente carnal, crente que vive na natureza humana, do ego pessoal. Entende? Aí ele é ofendido quando ele escuta uma pregação que fala com ele. Aí ele não suporta um irmão, não suporta o outro, ele não tem transformação. Mas por quê? Qual que é o problema? É os outros irmãos? Não, é ele, porque ele se tornou carnal. E Paulo ele diz assim: fazei morrer o homem carnal que está em vós. Veja bem que a palavra é no imperativo, fazei. Você tem que fazer. Não, irmão, não é a igreja, não é o pastor, não é o pregador que é obrigado a fazer você mudar. Você tem que entender. Agora é você.
Se você não se sujeitar a Deus, irmãos, não tem como. Caminhando para terminar. Nós fomos então escravos por Adão. E Cristo, o que ele veio fazer? Ele veio nos libertar. Amém? Ele veio nos trazer esse entendimento. Então, irmãos, o que Cristo fez na cruz do Calvário foi para nos libertar dessa prisão em nós mesmos. Em querer fazer o bem, mas eu encontro o mal que está prevalecendo. Mas Cristo nos ajuda. O Espírito Santo, que é o Consolador, ele veio para nos ajudar, mas você tem que querer e fazer a sua parte. Não use de subterfúgio, não use essas desculpas que eu apresentei. É assim mesmo e tal. Não é assim mesmo. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito cometer erro e dizer é assim mesmo. Cometer pecado, você está escravizado e dizer é assim mesmo. Não, a Bíblia diz, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Aleluias, livres. Porque se alguém, irmãos, não consegue fazer, ou aliás, não fazer o que ela não quer fazer, ela continua escrava. Não, eu não quero fazer algo, mas eu acabo fazendo. Paulo diz, é escravo. É escravo. Aleluias. Você é livre dessas coisas que falamos aqui? Se é, glória a Deus. Pratica essas coisas ainda, então é escravo. É escravo. Escravo não tem entrada no reino de Deus, porque não foi liberto. Não seja então escravo do mundo, não queira, né? Porque muitas vezes as pessoas também querem ser. Então se ela quer, não tem como. Não tenha ações diabólicas em sua vida, ações do mal. Não tenha, não queira isso na sua vida. Seja livre também da escravidão de si mesmo. E o que a Bíblia diz? Venha para a luz de Cristo. Venha para a luz e Ele te iluminará, te esclarecerá. E verdadeiramente, irmãos, aí sim, quando nós andamos na luz do Senhor e que o homem espiritual está prevalecendo, nós não vamos ficar livre da maldade do mundo, dos ataques do mundo, mas você vai estar pronto para resistir. Você vai estar pronto para sofrer a afronta e não tomar as armas do inimigo para lutar, mas você vai sempre tomar a armadura de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Os domingos de manhã, irmãos, nós estamos trabalhando virtudes da vida cristã. Virtudes da vida cristã. Para que nós possamos entender, irmãos, que esta libertação, muitas vezes nós esperamos dos pastores aqui, os pastores fazem tudo, entrega as palavras, mas nós não praticamos. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero chamar a pastora Maura, que vai estar ministrando a Santa Ceia.